Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor de Oliveira e esse é o Atercast. Nós estamos no nosso 11º episódio e hoje vamos falar de um tema extremamente importante, né não, César? É isso aí, muito importante mesmo. Crédito Rural. É um programa de assistência técnica e extensão rural e hoje trazendo um tema que faz parte da sua origem, né? Podemos dizer que a extensão rural tem uma relação íntima demais com o crédito rural. E hoje, pessoal, nós temos o prazer de receber aqui o Haroldo Cortez, do Banco do Brasil. Uma salva de palmas. Muito obrigado, viu, Haroldo, por você vir aqui com a gente. E temos também a Aldione Soares, da Agraer. Trabalha lá com a organização do crédito rural dentro da assistência técnica e extensão rural da Agraer. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sou muito feliz e grato por vocês estarem aqui. Tenho certeza que traremos informações importantes para o nosso produtor rural, para os nossos colegas técnicos que estão aí no campo, seja no Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil também. E para a gente iniciar, pessoal, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da carreira, da formação, de onde vocês vieram, por que vocês trabalham com isso hoje. E aí, Haroldo, eu vou pedir licença, tá? Para começar pela Aldione, por favor. Mais do que justo, meu amigo Vitor. Primeiro as meninas. É isso aí. Então, bom dia para todos. Obrigada pelo convite de estarmos aqui, né? Também concordo super com você de como é importante o crédito, né, na vida dos produtores. Bom, então, como você falou, sou Aldione, sou engenheira agrônoma, trabalho na Agraer. Entrei ainda lá no concurso de 2002, chamaram em 2004, e comecei trabalhando em terrenos, na Agraer de Terrenos, e ali fiquei uns 2, 3 anos e fui convidada para vir para atuar na Agraer Central, e ali já desde então trabalhando com crédito, e aí já vão 20 anos, né, trabalhando com crédito. Lá em Terrenos. Crédito era extensionista, ia atendendo o campo, indo para o assentamento, toda a Essa peleia. época em que a Aldione ainda pegava com a mão na massa lá, né, Aldione? Fazia projeto. E ainda tomava sol, né? A gente ficava mais na ponta, né? E a importância dessa vivência, justamente para hoje, onde eu estou, entender o que é a ponta, né? Tudo bem, a gente está um tempo afastado, mas a gente tem essa vivência e se recorda quanto é desafiador você estar ali, né, César, atendendo o produtor, tendo questões de crédito, e a gente faz essa ponte aí com todas as instituições financeiras, que nós temos termo de cooperação, e aí a gente faz esse trabalho de apoio, né, para os colegas na ponta. E você está sempre muito próxima da gente. A gente, como extensionista, está sempre chamando ali a Aldione, né? Isso. É isso aí. Tentando resolver destravar os pepinos. Né? Então, o pessoal tem dúvida lá no campo, como é que faz? Essa linha aqui, liga para o Aldione. Dentro da Agraer a gente tem algumas recomendações, né? Que, se não, já pensou se a gente pudesse atender, a gente até gostaria de atender todos, né? Mas às vezes não consegue falar com a gente está atendendo outro colega. Então, o que a gente gosta de trabalhar? Com os regionais, nós temos os coordenadores regionais e quando os desafios chegam para eles também já sabem, conhecem e começam na vivência saber destravar. Sim. Né? Então, isso é um apoio, por isso também, né? O papel do regional é muito importante para nós. Então, tem um canal direto? Tem, mas a gente recomenda também que acesse os regionais, porque às vezes é um probleminha tão fácil de resolver, ele já sabe como resolve e ele já atende o produtor de forma mais rápida, né? Porque muitas vezes o produtor está ali na frente do César, fazendo e precisa de um retorno, então a gente tem essa dinâmica. Legal. Haroldo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, Vitor, César e Aldione, as instituições financeiras, elas se valem muito da extensão rural, porque a extensão rural é o elo entre o crédito e a atividade que o pessoal faz lá no campo, né? Então, uma boa extensão, um bom acompanhamento é garantia do retorno dos créditos emprestados.
Eu sou paulista, na verdade. Eu estou aqui no estado já há mais de 40 anos. Tomei posse no banco aqui no interior do estado, em Aral Moreira, já faz um bom tempo. Nossa. Retornei para Campo Grande. Vivi uns tempos em Brasília, na diretoria de agronegócios, né? Então lá a gente conheceu bastante a área, principalmente de agricultura familiar. Lá em Brasília, na diretoria de agronegócios, a gente trabalhava com agricultura familiar e às vezes fazia até as interlocuções com o Ministério. Antes dos planos safra, trocava ideia, conversava o que poderia ser feito, enfim, né? Eu sou formado em administração, tenho habilitação em comércio exterior. Mais de 20 anos que eu estou atuando na área de agricultura familiar e retornei no estado, já está com mais de 10 anos também aqui, apoiando as agências, na contratação das operações, o destravamento do crédito. Nós temos uma parceria muito grande com a Agraer, com a Aldione lá, né? A gente sempre faz a interlocução entre os técnicos e a agência, está com algum problema, e assim, a gente vai caminhando. Ô César, você já viu o Haroldo dando palestra no campo? Não, no campo não. Não viu, não? Já participei de algumas reuniões junto com o Haroldo, né? Rapaz, parece, ele falou que é administrador de empresa, mas não sei não. Eu tô achando que ele tem um pé forte aí. Não, eu vi que ele tem uma comunicação muito legal, direta com o agricultor familiar. Muito bom. É muita bondade desse povo, meus amigos. Se sei, assim. digo que sei. Até aproveitar aqui pro pessoal compartilhar com os produtores rurais, porque hoje o assunto é quente, hein? Hoje o assunto é Dinheiro! Dinheiro! Quer dinheiro? É isso aí. Pois é, mano. Como é que vocês enxergam, gente, a importância do crédito rural no desenvolvimento do campo, da agricultura e da pecuária? Como é que vocês veem isso? Bom, assim, o crédito a gente enxerga como um pilar do desenvolvimento, né? Porque o crédito que chega nos municípios é onde vai estar girando ali o comércio local, né? O produtor que acessa um financiamento, a tendência é comprar e adquirir o que ele precisa no comércio local. Então, isso gera ali o mercado, a questão de compras para a atividade dele em si, né? Então, isso é de fundamental importância. Sim, é ela que faz a transformação, né? Através desses recursos do din-din que eles falam aí, vai possibilitar acessar ao crédito para que você desenvolva melhor atividade na propriedade, trazendo melhores condições de produção, novas tecnologias. Então, é fundamental e bem comentado pela Aldione, principalmente o recurso da agricultura familiar, ele fica no município. Essa que é a importância do pequeno produtor acessar esses créditos. Fala. Não, eu até queria já colocar uma coisa contraditória aqui, que eu até ouço bastante falar lá, que o produtor chega e fala assim, é meu direito. Eu tenho direito a esse crédito. Mas muitas vezes, né, o crédito, em vez de ajudar, algumas vezes ele atrapalha. Então, eu não sei se poderia ser esse momento a gente falar isso, já começar quente assim, mas eu gostaria de que você falasse para mim, Aldione e Haroldo, essa importância, essa responsabilidade do produtor em relação a essa captação desse crédito aí. Total, César. É assim, a gente vai estar até discorrendo mais, mas é a partir de um bom planejamento ali junto com o extensionista para entender se realmente é oportuno aquele crédito. Exato. O crédito é dentro de uma etapa, dentro de um planejamento ali familiar, dentro da sua unidade familiar, né? Então, entender primeiro qual o objetivo, por que ele acessaria um crédito, né? Então, é realmente necessário? Será que com algumas práticas, né, que o extensionista pode estar ali junto com a família orientando, fazer alguns rearranjos dentro da unidade familiar sem necessariamente acessar o crédito? O crédito vem para auxiliar, apoiar e não trazer uma complicação. Muito bom, né? É isso aí. Então, essa consciência, isso começa na família. E o extensionista pode estar fazendo essa reflexão junto com a família para saber se é oportuno aquele crédito, né? Porque senão pode vir a complicar. Sim. Falou tudo. Não tem um bom planejamento da propriedade, das reais necessidades. Eu quero comprar umas vacas. O cara não sabe se ele tem pastos, tem
estrutura, como que ele vai conduzir esses animais. Então, o planejamento, a conversa com o extensionista, com o técnico, é o que vai dimensionar a necessidade, a oportunidade desse crédito, para que não venha inadimplir e se complicar, né? Porque, não, eu quero 10 vacas. E aí, bem aquele Pronaf lá atrás, né? Não, vou comprar 10 vacas, mas aí ainda não tá com pasto, ainda não tá Ou com, já tem 40 com lá. comida para seca, ou já tem 40 vacas lá e quer mais vaca, e aí depois faltam as condições necessárias, enfim. Isso aí, a assistência técnica com certeza vai ajudar a direcionar, né? E tem que dar atenção para ela. Vocês falou em responsabilidade, você falou aí agora, né? Pois é, então eu gostaria também de pedir para os nossos telespectadores que estão assistindo aí o Atercast, por favor, dá o like, compartilhe com os amigos, coloca aí no WhatsApp, manda para todo mundo, porque a gente precisa da ajuda de vocês para a gente fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, tá? E fazer esse projeto crescer cada vez mais, porque é um projeto que tem muita responsabilidade com a informação de qualidade para vocês. Tá? Lembrando que esse projeto ele é desenvolvido, ele é promovido pelo Sinterpa, é o Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e outras áreas afins de Mato Grosso do Sul. Então isso aqui, essa estrutura, a despesa, toda é bancada pelos servidores, tá, pessoal? Isso aqui é pelos técnicos. Então é de muita responsabilidade mesmo. Então sempre agradeço ao Sinterpa e peço a colaboração de todos vocês, tá? Eu sei que vocês trouxeram algumas informações relativas ao cenário do crédito aí de Mato Grosso do Sul, nacional, e aí para a gente poder localizar todo mundo, inclusive nós, né, César? Sim, Sobre sim. como é que está essa situação hoje. Se vocês puderem passar aí para a gente, por favor. Acho que seria legal falar sobre o histórico, né? Como que chegou no Pode Pronaf? também. Pode ser? Pode ser Porque daí também. dentro de um cenário a gente, eu acho, fica mais À vontade, interessante. Johnny. Pode ser? À vontade. Então, assim, dentro do histórico do Pronaf, o que acontecia? Lá em E o que é o Luzidos- Pronaf? Só para quem está nos assistindo e não Pronaf. é da área. Boa. Então, o Pronaf é um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar. É um programa do governo federal. E como que ele surgiu, né? Então, lá nos idos de 1990, os pequenos não tinham a oportunidade de acessar os créditos. Normalmente eram os médios e os grandes. Normalmente, o Haroldo ontem comentando, normalmente era mais o custeio que chegava, né? Que tinha essa facilidade. Mas teve uma época que os agricultores familiares, os pequenos, não tinham esse acesso. E aí o governo federal, na época, entendeu a importância de estar facilitando esse acesso. E aí, então, criaram esse programa, e dentro desse programa, para poder saber quem é que poderia estar acessando, quem seria o beneficiário desse programa, né? E aí, então, eles criaram um documento chamado Declaração de Aptidão Pronaf, que para frente a gente destrincha mais sobre ele, que hoje já venceu. A famosa DAP. Já DAP, mudou. que agora é o CAF, aí é um combinado, a gente está falando o CAF, que é um cadastro, né? Mas, na época, então, era focado no crédito, tá? Então, esse documento, a DAP, era focada no crédito. Foi quando os agricultores familiares começaram, então, a ter um acesso melhor. 1995, né? Então, são 30 anos 30 anos de Pronaf. de Pronaf, desse programa, né? Mais precisamente 96, né, Eugênio? 95 ou 96? Tem a legislação, acho que foi publicada em 96, em 95 começaram os começou em movimentos, 95, né? exato. Aí, em 96, teve a publicação. Então, aí começou... Então isso não é coisa de agora, já tem... Não. E como programa, ele foi evoluindo conforme o tempo. Então, aí nesse histórico, eu acho que é até bom já dar uma reforçada, porque quem está assistindo ainda se confunde um pouco sobre isso, né? Porque hoje o agricultor familiar, a identificação do agricultor familiar é feito através do CAF, né? Então, o CAF é o cadastro que abre a porta para outras tantas políticas públicas específicas que foram criadas para o agricultor familiar. Então, quando o Pronaf foi criado, era para o crédito e tinha um documento específico DAP. Hoje, a gente fala em CAF, que é o cadastro, e o crédito é um dos programas que o agricultor familiar acessa. Então, na verdade, a evolução desse programa, ele veio gradativamente ano a ano. Até no começo, como o Aldiane colocou, era apenas custeio. Aí já incluíram o investimento também para o pequeno produtor. Aí depois criou linhas específicas para mulher, jovem,
quilombolas, Meio floresta, ambiente. enfim, ele vem evoluindo e vem aumentando o volume de recursos a cada safra, vem se aumentando. Para vocês terem uma ideia, nesses 30 anos, são mais de 42 milhões de propostas em 778 bilhões de reais aplicado no Pronaf. Barbaridade. É bastante dinheiro. É coisa, né? Não, e o bacana é que esse dia, igual você já falou agora há pouco, né? Que esse recurso, ele movimenta o comércio local, né? Como vocês sabem, eu trabalhei um tempo em Sidrolândia, né? E lá tem um volume muito grande de produtor, da agricultura familiar muito grande lá. E a gente percebeu lá na implantação de vários assentamentos e quando começou a sair o Pronafiar, como que o comércio da cidade aumentou. O comércio, o número de estabelecimentos comerciais, eles foram aumentando conforme foram saindo os Pronafs, enfim, que era em grande volume, né? Então, assim, impacta fortemente no desenvolvimento local, pode ter certeza. Não, e para a família, então, né? A gente vê no dia a dia filhos que estavam fora que acabam voltando por causa do recurso do Pronaf que ajudou ali, né? Essa é a nossa intenção e nosso Pois é. desejo que aconteça a sucessão familiar, né? Pois é, Porque isso até para que esses jovens voltem, né, a trabalhar com seus pais ali numa atividade rural, né? Isso faz toda a diferença, com certeza, na vida do produtor, dos familiares, né? Gerando conforto, gerando renda, né? E mais ainda, o Vitor, César e Aldione, no Mato Grosso do Sul, na última safra, o Estado recebeu mais de 400 milhões só de Pronaf. E desses 400 milhões, só o Banco do Brasil aplicou 280 milhões, dando aí 68% de todo o crédito do Pronaf, fortalecendo assim a parceria do Banco do Brasil com o pequeno produtor. É bastante coisa aí, 5.500 operações, sendo que do total foram 7.035 operações do estado todo, né? Então reforçamos essa importância de estar junto com a agricultura familiar. Você quer colocar aquelas telas? Eu acho que aí mostra a evolução, né? Que já está aí né? Pode ser? Podemos... Consegue colocar? Qual que é a tela? Mostra para ele lá. Olha, aí eu demonstro as 5.500 operações na última safra 24-25, que encerrou em 30/6, 281 milhões. Se eu considerar essas 4 safras, dá perto de 1 bilhão só o Banco do Brasil aqui no estado. E aqui é bom que aparece Peraí, a volta um evolução, né? pouquinho. Ó, a evolução da aplicação do exatamente. crédito, né? Do Sempre recurso. crescendo em valores, né? Crescendo tanto em número de operações quanto em valor aplicado, né? Mas isso aí nós vamos ter uma discussão ainda lá no final, porque nós temos uma grande quantidade de CAF hoje válidas. Isso aí é em número de operações, né? Então, de repente, um cliente pode ter pego um custeio e um investimento, conta um só. Então, o número de acessos de beneficiários, né, Johnny, é mais de 26 mil CAFs, com 5 mil só no banco, ou 7 mil no estado. É uma coisa para se pensar, hein, Vitor? Aham. Sim. Legal, se tá aumentando, quer dizer que o negócio tá dando certo, quer dizer que estão pagando certinho, né? Pelo menos a grande maioria. A gente aqui não está mostrando se foi, se foi devolvido o recurso. Não, mas estou dizendo que está evoluindo, já é um grande negócio. É porque também se não estiver pagando, acaba não, acaba não evoluindo. impedindo ele de acessar um novo, um né? novo crédito, perfeito. Essa é a nossa grande preocupação, né, Haroldo? Sobre essa... Nós vamos lá na frente, vamos tratar que é um bolo e que precisa voltar às fatias, vamos dizer assim, um recurso para que outros também acessem. Né? Mas caso queiram falar, pode falar, porque de repente a gente até esquece depois lá para frente, né? A gente vai falar. Tá? Então vamos lá. Pode, Isso é as principais linhas atendidas, ó, o agricultor familiar, o grupo variável são 200 milhões, o Pronaf-A, que é o investimento do assentado, 66 milhões, o custeio do A/C, que é o custeio do assentado, quase 5 milhões, e está voltando agora, Vitor, não sei se vocês já ouviram falar, o tal do crédito fundiário, possibilidade de financiar o lote no Programa Nacional de Crédito Fundiário, foram 48 operações em quase 10 milhões. São os agricultores que eram trabalhadores rurais e com um programa aí financiou a aquisição desses lotes. Então o crédito fundiário ele está dentro do Pronaf.
a gente está considerando ali porque faz parte, do trabalho que o banco faz para esses pequenos. Porque a evolução desse PNCF aí, do crédito fundiário, é o Pronaf-A, é o AC, é o Mais Alimentos, enfim. E a fonte é a mesma? Não, o aí é o recurso? fundo de terras. Aí tá. é o fundo de terras. Entendi. A gente aqui, isso é interessante, Haroldo. Então, olha só, esse é um dos slides que eu mais gosto, que retrata a vocação da agricultura familiar. Porque existe um programa com juros baratos, com tudo isso é de onde? Isso aí, essa fonte, eu peguei do IBGE e junto com o MDA. Mas é Brasil, Mato Grosso do Sul? É Brasil. Então, de toda a mandioca produzida no Brasil, 69% é vocês, pequenos produtores aí. Feijão, 23%, o leite, 64% de tudo que produz no país. O milho é 12%, e assim vai indo. Na área de olerícolas, de horta, vai muito mais. Então, é muito importante, é por causa disso que existe esse programa, né, para valorizar e realmente produzir o alimento que chega na mesa do brasileiro. Numa média geral aí, as informações que temos é que 70% da alimentação que chega na mesa do brasileiro é da agricultura familiar, como um todo, né? Certo. Olha, suínos, eu não sabia desse número alto, não. Suínos, né? O sul do país produz muito, né? E às vezes pode acontecer. E aqui o que a gente gostaria muito é da diversificação em suínos, em aves, em piscicultura, em leite, né? Mandioca. Não é só o leite ou só o bovino de corte ou só a soja, né? Enfim, a gente demonstra a importância de uma boa diversificação da agricultura familiar. História antiga, né? De não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, perfeitamente, Vitor. Se uma atividade entra em crise, a outra vai segurar as pontas e a família continua. E é isso que né? É o sentido da agricultura familiar. E Mato Grosso do Sul, o que é destaque assim, entre as culturas? Olha só, aqui nós temos, inclusive tem um... tem um slide. Tem um slide, não sei se está um pouquinho mais para frente. Tá, não tem problema, a gente chega lá. A gente vai chegar lá, eu vou demonstrar o... Aí nós temos a safra que está iniciando agora em 1/7, foi destinado 89 bilhões para o conjunto de agricultura familiar. No Pronaf, que é que financia as linhas, que tem as linhas de crédito, nós temos 78 bilhões para o Brasil. O secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário teve com a gente em Ponta Porã recentemente, para o Mato Grosso do Sul teria destinado em torno de uns 530 milhões para a aplicação dessa safra. Então é bastante dinheiro mesmo. E até mais do que a Plano Safra anterior. Então, até um compromisso, né, que eles falam, bom, se a gente está disponibilizando para o Mato Grosso do Sul esse valor, então vamos trabalhar para que realmente esse recurso chegue para o agricultor familiar, né? Exato. Então, dentro de todo um processo... Dentro disso, Haroldo, desse valor aí, como ano passado, no Mato Grosso do Sul, todo esse valor é contratado ou não? Então, olha só, aqueles 400 milhões que eu busquei no Banco Central já é contratado e liberado, tá? 400 milhões já foram contratados. O Banco do Brasil contratou 270 na agricultura familiar e os 9 no crédito fundiário, que daria em torno dos 80 milhões de reais. Então, os 100% que veio na safra passada foi contratado? Foi. Na verdade, faltou dinheiro, César, porque às vezes o governo faz um planejamento de desembolso, de liberação, e conforme vai arrecadando, vai liberando, né? Então, às vezes, você consegue alocar mais proposta, conforme vai tendo os recursos, o governo vai arrecadando, nós vamos liberando esses recursos. O que teve disponível foi liberado. E digo até mais, que até faltou. Se tivesse mais dinheiro disponível, entendi, teríamos liberado muito mais. Agora chegou a hora boa, hein? Rapaz, esse é aquele café. Quer um cafezinho? Esse é o café de Minas que você trouxe? Esse eu trouxe lá de Divino, Minas, Rapaz, lá no pé do Pico da Bandeira. Muito Meu bom. Deus. Esse é um café especial. Eu encontrei lá na Olha a cor dele, cidade né? lá. E, Ele parece que tá aguado, mas não, ele tá gostoso. Perfeito. Vocês querem café, pessoal? Já é Aí, adocicado o café, hein? Depois. Mas é mesmo. Muito bom.
Trouxe especialmente para o Atercast. Ó, aí sim. Porque o produtor, eu tô perguntando isso porque o produtor muitas vezes chega bravo lá. Eu vi lá na televisão falando que tem tanto não sei o quê, mas por que esse crédito não chega pra mim? É. E pô, essa reclamação sempre nós ouvimos por lá. Sempre. Então, mas é em função das disponibilidades, de conforme o governo vai arrecadando e vai repassando para os agentes financeiros. Lá ele faz uma distribuição, geralmente o Banco do Brasil, o que ele pega, acaba. Aí os outros agentes financeiros que ele destina, se não aplica, o que o governo consegue fazer? Ele faz uma redistribuição. É o que às vezes tem acontecido. Eu acho que é até interessante a gente estar falando que a fonte do recurso do Pronaf também é diferenciado, né? Aqui nós temos a possibilidade de ter o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Então, quando a gente fala em grupo A, grupo AC, esse Pronaf destinado, que a gente vai estar até destrinchando mais para o telespectador entender, né, em que momento que ele acessa esse recurso, muitos são acessados pelo FCO. E tem, quando o FCO, dentro da política ali, não é o FCO, busca-se, então, do Tesouro Nacional, né, Haroldo? Então, muitas vezes tem disponível do FCO, tem do Tesouro Nacional, muitas vezes, conforme ao longo do plano safra, né, Haroldo, tem mais dinheiro para máquinas, para implementos, tem hora que fala, não tem recurso para aquisição de matrizes. Então, o produtor sente isso lá na ponta, que o projeto dele entra, fala, agora não tem recurso para matriz. Não, mas agora tem para implemento. Ô, Johnny, deixa eu abordar um assunto que é bem técnico, porque eu vou representar vários produtores aqui da horticultura. Haroldo, você pode estar bem por dentro disso, mas quando se pensa em irrigação, e muita gente quer fazer financiamento para irrigação, né, de áreas de horticultura principalmente, e também fruticultura, que no estado, principalmente no sul, está começando. E aí sempre esbarra na parte de meio ambiente, porque na hora que você vai fazer um poço, né, semi-artesiano, entra nessa legislação e fica caríssimo. Eu sei porque eu fiz um lá aqui da UANA e na época foi 60 e poucos mil reais só para legalizar esse poço. Existe alguma conversa juntamente com o meio ambiente para que possa diminuir um pouco o custo desse financiamento para poço, para que possa de fato viabilizar a irrigação? Olha, César, a questão ambiental é um negócio sério e é rigorosa a lei. A mesma lei na questão ambiental que é para o grande produtor, infelizmente, ela é para o pequeno, tá? Então, assim, a gente não vê flexibilização, né, o Johnny? Não tem... porque são legislação do Estado, né, federal. Sim. Sim, César, a questão desses custos, aí talvez teria que ver com os organismos estaduais ou federais, se tem. Porque o banco, para financiar um empreendimento que envolve consumo de água, aí tem que ter a outorga, ou se for consumo insignificante, uma declaração lá, um certificado do IMASU, enfim. Tá, então, eu tô perguntando para saber se tem alguma coisa nova, se surgiu alguma coisa nos últimos... No momento eu não, né? desconheço. Porque pelo crédito você vai ter a disponibilização do recurso e o banco tem que cumprir a legislação, né? Sim. Então aí Eu o que entendo você bem esse lado. coloca realmente é um alto custo. Como que poderia estar diminuindo esse custo, é a sua pergunta, né? Então, assim, teria que ver mesmo, são programas, como o Haroldo falou mesmo, do Estado, alguma Sim. coisa nesse sentido, para facilitar para o agricultor e realmente, né? Realmente a água é um ponto nevrálgico, né? Quer seguir aí? Vamos lá. Bora. Bom, aí, não sei se o Johnny, talvez você entraria já, porque vem porque aqui, ó, a gente... a questão da CAF, né? Porque aí é o enquadramento do agricultor. Para isso aí. que é o programa? Aqui a gente está reforçando, então, aquela que a gente falou, o que é o Pronaf, né? Aham. Então, é um programa, né, que foi criado, né, então, para estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, financiando empreendimentos rurais e agropecuários e não agropecuários envolvidos em estabelecimentos rurais. Então, essa é a proposta do governo quando cria esse programa, né? Pode ir para a próxima. Então, dentre os programas, o Pronaf é a parte que disponibiliza dinheiro, recursos para desenvolver atividades no campo. Não deixa de ser isso aí. Só lembrando que, igual eu já falei lá no início, né? Essa história de crédito rural é muito antiga, né? E as condições, eu acho que elas já eram especiais desde o início, em comparação ao crédito urbano, ao crédito
outras linhas que são para a área urbana, né? Inclusive, as empresas de assistência técnica e extensão começaram lá na ABCAR, né? Lá na Associação Brasileira de Crédito Rural. Aí depois vieram as ACAR, né? A Carmate, de Mato Grosso, a ACAR, sei lá, de Minas Gerais. Empaer. Aí depois que vieram as EMATERES, que aí alguns estados juntaram com as pesquisas e virou Empaer, né? Então era Emater, e aí quem tinha pesquisa, algumas viraram Empaer, aqui no caso de Mato Grosso, que era Mato Grosso na época, virou Empaer na divisão do estado. Então, assim, só reforçando que o Pronaf, ele trouxe condições mais especiais ainda, não é verdade? Sim. Então, assim, existe uma diferença da condição de crédito pro agricultor familiar em comparação àquele que é um produtor de maior porte. E por que isso é importante, pessoal? Por que é importante? Porque essa é uma discussão muito intensa entre os produtores rurais. Por que o agricultor familiar tem uma condição melhor para produzir, uma condição para acessar o crédito mais subsidiada, podemos dizer assim, em relação ao maior? Como é que vocês enxergam isso? Como é que você enxerga isso, César? É uma boa pergunta, né? Não é uma boa discussão? É uma boa discussão. Eu acredito que pela diversificação das atividades, muitas vezes para o crédito, mas quando envolve aí o cumprimento das leis financeiras, né? Então precisa desse programa para dar esse auxílio para o pequeno, né? Que antes não tinha, ele com recurso próprio ele não dava conta de implantar, de melhorar ali a sua atividade, né? E Não, com e o programa dá essa E dada a possibilidade. importância também, né, de alimentos básicos, né, para o Perfeito. sustento, né? Uma das principais importâncias por ter esse programa, isso tudo, é a produção de alimento na mesa do brasileiro, né? Juros subsidiado, hoje tem juros de 3%, de 0,5%, de 5%, quando nós temos uma taxa Selic de 15%, né? Prazos são favorecidos. É uma loucura, nem pai faz isso. Carência para iniciar o pagamento, né? Um prazo de quando você contrata, então... E o rebate, então? Mas, pois 40% enfim, em cima. E aí às vezes a gente fixa muito a questão da produção de alimentos básicos que vai para a mesa, que é fundamental e é extremamente importante, mas a agricultura familiar ela tem um papel fundamental também na questão social, né? Evitando o êxodo rural, evitando uma população muito grande nos grandes centros, trazendo despesa para a população, qualidade de vida para quem vai lá, que às vezes estaria na cidade tendo uma condição muito pior, e você dando a condição especial para essa pessoa, ela vai permanecer no campo se alimentando melhor, tendo a condição de criar seus filhos e viver uma vida mais saudável, mais confortável. Então, assim, tem um papel fundamental, um papel social, né, esse crédito especial para a agricultura familiar. Ô Vitor, você falou muito bem, isso eu trago um dado do IBGE, do último censo. Existe 15 milhões de trabalhadores na área rural. Desses 15 milhões, 10 milhões são de agricultores familiares. Olha aí quanto emprego gera. Isso dá mais de 67% dos trabalhadores rurais sendo de agricultores familiares. Censo do IBGE 2017. Então é isso, tem mais isso, esse papel, Sim. né? Tem, na verdade, acho que esse é um grande papel. Esses dias mesmo tinha uma família que eu acompanho lá, um dos filhos tava indo lá pra Santa Catarina. Aí eu falei, você vai fazer o quê lá? Tem um amigo meu que tá mexendo com borracheiro. Vou trabalhar junto com ele. Falei, rapaz. Aí vem a conversa do técnico, né? A gente foi mostrando para ele, olha o potencial que vocês têm aqui. Por fim, fizeram um financiamento, né? Entramos no Pronaf com eles, compraram um gado de leite e estão tirando um recurso. Esse cara que ia embora tá lá junto com o pai, trabalhando, estudando ali próximo, né? Numa escola pertinho. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo. Aí vem o crédito, né? Ele Exato. tá procurando novas oportunidades, sendo que existe um Tava crédito, ali, né? tava ali, né? Então, o extensionista faz essa ponte Sim. mesmo, sabe? De facilitar esse acesso ao crédito, né? Porque para acessar o crédito precisa do projeto, né? E aí podia até agora estar falando, né? Que daí eu Vamos lá. tô falando assim, bom, O que precisa hoje pro produtor aqui vamos pegar o falar dos crédito? beneficiários Tá, primeiro? vamos lá. Bom, quem que pode, né? Isso. No Pronaf. Quem são os beneficiários, né? Então, o governo federal estabeleceu que quem pode são os produtores rurais, familiares,
pescadores, aquicultores, indígenas, quilombolas, extrativistas, silvicultores, e tem critérios estabelecidos pela lei. Johnny, só reforçando, esses produtores rurais, eles podem ser arrendatários, inclusive cessionários. O pai tem uma propriedade, né, que não seja de assentamento, pode ceder para o filho lá, ou o filho arrendar a área fora, né? Enfim. Parte da área, dentre né? os produtores ali que envolve tanto agricultores, pecuaristas, enfim, todo esse público aí. Isso. Bem lembrado. E aí, então, aqui, dentro do regramento, né, porque lembra que eu falei lá do histórico? Bom, quem que poderia acessar o PRONAF? Aí foram sendo editadas, publicadas legislações para que a gente pudesse enxergar quem são os agricultores familiares pelo governo federal e que acessam o crédito. Então, estabeleceram critérios, né? Então, são 4 critérios básicos que tem que ser a área, tamanho da área, não pode passar de 4 módulos fiscais. Aí o César falou, mas o Johnny, o que é módulo fiscal, né? Exatamente. Tirou a palavra da minha boca. Não é? É isso aí. Porque é o que as pessoas perguntam, mas o que é esse tal de módulo fiscal? Isso é estabelecido pelo INCRA, né? Então, cada município tem um módulo fiscal correspondendo a tantos hectares. Por exemplo, lá em Terenos, né? Um módulo fiscal são 30 hectares, né? Johnny. No máximo 4. Em Terenos, um agricultor familiar em Terenos não pode passar de 120 hectares. Na verdade, acho que é 110, Johnny. Lá em Terenos, eu tenho certeza, porque são 30. Não, no total, perfeito. É 4 módulos, né? Na verdade, César, é que eu tenho uma definição do INCRA, né? O que é um módulo fiscal, né? Ele é estabelecido pelo INCRA para cada município, considerando a área mínima necessária para a viabilidade econômica de uma propriedade rural em diferentes tipos de exploração. Tanto que lá em Aquidauana, como é Pantanal, já é maior o módulo fiscal. Quanto que é lá, César? 90 e quebradinho. Aqui, segundo o INCRA, o menor módulo é de 5 hectares no país, tá? E o maior módulo é 110 hectares. Um módulo, Então, teria que ser 4 vezes para você enquadrar no agricultor familiar. No Mato Grosso do Sul, o menor módulo é Campo Grande, 15 hectares. E o maior módulo no estado, Corumbá, a região do Pantanal, que é os 110 hectares. Então, cada município tem uma área definida pelo INCRA como um módulo. Então, coloca 4 vezes para se poder enquadrar no Haroldo, PRONAF. então, assim, eu não lembro de ter ouvido essa definição, não. Mas considerando essa definição, o tamanho mínimo de um lote de assentamento não deveria ser um módulo fiscal? Porque a definição, ela traz isso. Pelo menos deveria, né? Porque ele teria que produzir... Parabéns pela Ele teria que pergunta. produzir de 4 hectares, enfim. Não tem... É complicado. Sai um pouco O fora da INCRA, lógica, de repente, né? deveria estar observando. Porque isso aqui é a menor área possível para o cara ter uma produção e ter um sustento de família. Porque essa é uma questão muito discutida. Sim. Tendo a propriedade desse tamanho, bom, se você for colocar peixe ornamental, se você colocar horta... Enfim, existem atividades que você consegue realmente produzir numa área pequena. Então, mas limita um pouco o tipo de atividade. Muitas condições do solo, né? Então, assim, porque ali pode ser tem que atividades... considerar a condição do solo, né? Nesse módulo fiscal. O tamanho dele, né? Também, né? Ele envolve... Por isso que varia de um município para o outro, né? Total, isso. Ele envolve atividades, culturas permanentes, temporárias, florestas, enfim. Aí dentro daquilo lá, o INCRA faz essa análise. Você pega municípios aí que tem uma condição de solo pior, os módulos serão maiores, então. Perfeitamente. Exatamente. Tipo... Pantanal... lá em... Sim, Aquidauana é 90, também, né? É 90 módulos? 92, parece. Em média, na maioria dos municípios aqui, está de 30 a 40 hectares, em média. Aqui em cima, na condição melhor de solo. Na condição melhor de solo, de 30, 35, Bom, 40. Então o produtor já sabe, nesse sentido, como que ele se enquadra, né? Exato. Então, não pode ultrapassar esses 4 módulos fiscais, Ok. né? Seja área arrendada própria, enfim, Fechou. todas as áreas Cedida, exploradas. né? Cedida. Tá. O governo federal estabeleceu também que outro critério é a questão da família, né? A mão de obra é predominantemente familiar. Pode ter empregados permanentes, mas que a família já está trabalhando, mas e daí o empregado vem só para auxiliar essa família. Então, a mão de obra
é predominantemente familiar, é a família que está trabalhando ali na Mas tiver um atividade. funcionário permanente. Pode, é possível, tá? E tem os sazonais também, né? Numa colheita que a família, né, num plantio. Os temporários, Pode ter os né? temporários, né? Isso não interfere. Tá. E a gestão tem que ser da família, né? A gestão do negócio. Para tirar aquela ideia de que, eu tenho um sítio, tenho aqui emprego na cidade e tenho meu sítio de final de semana. Eu vou poder ser agricultor familiar? Não, agricultor familiar. É aquele que está morando, é outro critério, tem que residir na propriedade ou local próximo, mas que a renda, predominantemente da família, renda bruta anual familiar. Esse é o termo que o governo federal estabelece. Então, dentro desse âmbito aí de renda bruta anual familiar, tem que ser a maior parte vindo dessa atividade desenvolvida na propriedade. Então, até para esclarecer quem está nos ouvindo, né? Então, eu tenho um sítio de final de semana, você é agricultor familiar, posso acessar um Pronaf? Não. Você pode ter atividades e ter renda desse seu sítio, mas que não vai estar dentro desse grupo chamado agricultor familiar. Você vai ser um pequeno produtor Mas existem rural. outras linhas, né? Que essa categoria pode Exatamente, acessar. Vitor. É o que a gente... Já parte aí pro Pronamp, pro FCO, se o cara, né, não enquadrar nas condições do Pronaf, de ter o CAF, né, Aldione? Isso. Que é o principal documento que inicia, que starta, aí ele pode, quiser desenvolver outras atividades agropecuárias, tem outras linhas. E as instituições financeiras têm dentro do seu cômputo ali de oferecimento, de financiamento, linhas que não vão exigir o CAF, não vão perguntar se ele é agricultor familiar ou não, né? Então, e que tem uma taxa de juros interessantes ainda, né? O crédito rural como em si é meio que subsidiado, né? Ele já é um Independente do pouquinho tamanho do maior. produtor, ele tem uma condição especial. Tem, né? com certeza. Custeio a 10%, a 12%, enfim, né? Para grandes produtores, né? Médios e grandes, enfim. Então, esses são os critérios, assim, eu acho que são básicos para a gente entender, então, quem pode, são os beneficiários do Pronaf. Lembrando, então, que não só... muita gente fala assim, são só os assentados da reforma agrária. Não, não são. Então, tem dentro do programa do crédito fundiário também tem o acesso ao Pronaf, os indígenas, quilombolas, os produtores tradicionais que têm, né, o seu sítio, até 4 modos fiscais, também são aptos, né, são elegíveis de acessar o Pronaf, desde que eles atendam esses critérios e obtenham esse cadastro, né, que é o CAF hoje, que a gente... Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem todo tipo de produtor, né? A gente tem o tradicional, tem os indígenas, tem quilombola, e cada região tem um Tem os pescadores, tem os pescadores extrativistas. ribeirinhos, né? Sim. E cada região tem uma particularidade, tem um volume maior desse tipo de produtor, né? Imagino até que nossos escritórios locais aí da Agraé têm uma certa especialidade, cada um de acordo com aquela maior demanda que tem na sua região, né? Você chegou a trazer, Johnny, aquelas informações por segmentação do CAF? Eu tenho aqui, Tem aí, né? mas eu acho que está ali na pasta. Mas posso pegar daqui a pouquinho e trazer, né? Quantos CAFs já temos por segmento, né? Que ótimo, bacana. Dentro já nessa linha de explicação, né? De quem pode acessar o Pronaf, muitos perguntam, mas vocês falam em grupo? Grupo A, AC, grupo B, o que é isso, né? Aham. Então, dentro do programa, eles estabeleceram grupos, né? Então, a linha de financiamento, o valor disponibilizado para aquele grupo é diferenciado, né? A taxa de juros. Então, o que é esse grupo A? O grupo A é investimento, o AC é para custeio, mas quem está dentro desse grupo A? São os beneficiários de reforma agrária, são os beneficiários do crédito fundiário e, recentemente, já tem uns 2 planos safra, né, que foram incluídos os indígenas e quilombolas, também podendo ter acesso a essa linha de financiamento. Quem é grupo B? São aqueles agricultores familiares que atendem esses critérios, né, que a gente está falando de área, gestão, mão de obra, a renda bruta anual familiar, né, maior vindo da atividade. Então, esse grupo B são aquelas famílias que têm até 50 mil reais de renda bruta anual familiar. Esse tem uma particularidade, Johnny, que o grupo B não pode ter empregados fixos. Permanentes. Permanentes, tá? É a única condição. Esse é o menor entre os pequenos produtores, podemos dizer Isso. assim, nesse tipo de enquadramento. Vamos dizer, ele tem um sítio, tá? Ele não é de reforma agrária, não é crédito fundiário, não é indígena, não é quilombola.
Bom, ele vai acessar que crédito? Ele pode acessar os créditos, as linhas de financiamento que são estabelecidas para esse grupo, o grupo B. Pode também acessar recursos que também estão no V. O que são V? São todos esses outros produtores que fora dessas outras categorias que eu falei, que eles têm uma renda maior que R$50 mil de renda bruta anual familiar. E uma informação muito importante. Quem que pode acessar dentro dessa renda bruta anual familiar? Tem que ter até R$500 mil de renda bruta. Né? Então, só as unidades familiares que têm essa linha de corte, né, de renda bruta até R$500 mil. Ultrapassando isso, ele pode ainda ser visto como agricultor familiar, vai ter acesso às outras políticas públicas que foram criadas para o agricultor familiar, pode ter o CAF. Porque é isso que a gente vai até aproveitar aqui para alinhar isso com o público que está assistindo, né? Porque antes, só quem tinha DAP acessava o crédito. Não, hoje o CAF é o cadastro. Então, nós temos uma grande maioria, então busquem realmente Desde que se enquadre nos 4 módulos fiscais, ele é um agricultor familiar. Fiscais, a renda bruta. Agora, se ele tem 1 milhão de renda, aí já é outros 500. Aí ele já não acessa o Pronaf, ele vai buscar outras linhas de financiamento. É a renda de todo mundo na família junta, né? Isso é importante, não é só de um membro da família que vai lá procurar o crédito. Exatamente. Esse grupo B a gente fez bastante para pescadores na época. Uma época atrás. Tinha uma época que era pescadores, indígenas, usavam bastante quilombolas. Lá em Quidauana. Comprava barco, motor. O importante dessa renda aí de R$500 mil é que no mínimo 50% permanece originário da atividade rural, né? Você pode somar toda a renda da família. Deu até R$500 mil, enquadrou. Mas metade desses R$500 mil ou do valor que der lá, 50% tem que ser da atividade rural. Ô, Aldione, e onde que o produtor faz essa CAF? É o CAF. O CAF, que é o cadastro. É o cadastro. Ele pode estar procurando a Agraer. Nós estamos presentes em todos os escritórios, em todos os municípios, e nossos técnicos estão aptos, credenciados pelo Ministério, porque a gente acessa um sistema que hoje é uma plataforma gov.br, e isso a questão também, já vou aproveitar e falar assim que esse sistema, eles estão sendo criticado e está em conexão com outros bancos de dados do governo federal. Então, as informações são declaratórias, o produtor busca a Agraer, leva os comprovantes de renda, leva documento da família, né? A partir de 16 anos, todos têm que estar inseridos dentro da plataforma, né, dentro desse cadastro. Tem criança com menos de 16 anos. Pode inserir? Deve, tá? Mas não é obrigatório. Obrigatório a partir de 16, tem que estar CPF, nome, tudo certinho. E a renda dessa família, como que compõe essa renda? Eu posso ter um filho que está trabalhando fora ali da propriedade? Sim, o governo federal já estabeleceu que sim, que essa renda vindo de fora da propriedade também é considerada, tá? Só que tem que estar dentro desse Desde que não ultrapasse 50%. Exatamente. Então, 50% deve vir do campo e 50% pode ser oriundo de outra... 49%, né? Vamos dizer assim. Que tem de outros locais, como a cidade, por exemplo, né? Exatamente. Legal. Haroldo, você tomou café sem açúcar? Rapaz, hein? O café já é doce, o Vitor. Incrível, hein? Mas é mesmo. Melzinho já ali, hein? Muito bom. Se você quiser comprar, fala comigo, tá? Já tô brincando. Já tá virando mercenário do café. Não, tô brincando. O café tá preço de ouro, né? Ô, César, tô sabendo que... Você quer também, César? Eu te arrumo umas 3 colheres lá em casa, eu trouxe pouquinho, rapaz. Eu quero. O preço que tá o café, Minha esposa é apreciadora do café, ela vai gostar. Aqui, falando em Pronafiar, a gente tem um depoimento... Da Lindalva? Isso. Lindalva e Messias. Tem como colocar aí pra gente, por favor, pessoal? Bom, eu sou a Lindalva, eu moro aqui no assentamento Indaiá 1. Eu estou aqui para mostrar para vocês o desenvolvimento do projeto que a gente fez no Pronafiar, né? As vacas que a gente comprou. E tivemos muita sorte que quando elas chegaram aqui no outro dia, 2 já deu 2 bebezinhos para nós. Enfim, foi um projeto muito agraciado, graças a Deus. E o pessoal da Agraer também, que tem nos ajudado bastante. Meu nome é Messias, né? Então, como a minha esposa disse, nós estamos aqui desde o início
E esse ano a gente conseguiu acessar o Pronaf, né, para poder estar desenvolvendo a nossa atividade aqui dentro do assentamento, né. A minha esposa trabalha, né, nós trabalhamos com a leiteria também, com queijo, com doces, né, e a gente tem esse ano conseguido esse crédito que ajudou bastante. Também tem um mangueirinho já, né, graças a Deus, que a gente tira o leite das vaquinhas. E aí aqui também a gente agora nesse período de inverno, a gente não tem problema em questão de pastagem, porque a gente tem o capim, né, que a gente faz, aí tem o triturador para a gente triturar e fazer a ração do gado, né? Então a gente está tranquilo agora no inverno, porque a gente mesmo produz o trato para elas. Com esses recursos que vem, a gente tem até um tempinho, né, para cuidar um pouco da beleza da nossa casa, né? Organização, tudo muito bem organizado. Bacana, né, muito gente? bom, parabéns. Seu Messias. Aê. Coisa linda isso aí, né? Muito Isso obrigado, O viu, seu, gente? o seu Muito Messias e a Lindalva tá lá desde o começo desse assentamento. E a gente acompanhou toda a dureza que é. Recebeu bate um toco aqui, outro ali e fala, se vira, né? Quase assim que foi. E eles foram, cara, trabalhando, tirando leite de pedra. E você vê, parece uma casinha de boneca. Hoje em dia estão aí com carro próprio, né? Os filhos todos criados. E é um caso de grande sucesso mesmo. Parabéns aos dois. A gente enxerga o resultado, né? Isso pra gente, como extensionista, é muito gratificante. É legal. muito legal mesmo. Foi você que fez, ô, César? O quê? O crédito? Foi. Pra nós, hein? Olha só, pra você ver, a gente fez esse projeto, não durou acho que 2 semanas, ele já foi aprovado e o dinheiro tá lá. E ainda veio 2 prenhas já, né? 2 vacas Que prenhas. maravilha, hein? Então, pra você ver como que fica fácil, né? De pagar. Daqui só 3 anos. Isso que o produtor tem que colocar no papel. Compra uma vaca que está mojada já, igual nesse caso aí. Só os bezerros já vai dar para eles R$3.200 cada um, R$3.000, É a parcela, R$3.500. Já praticamente. deu R$7.000, só 2 bezerrinhos, Aí, né? é a parcela Pois praticamente do investimento desse aí. E ainda tem 40% de rebate nesse caso aí. Ô, César, você além de fazer projeto, você também faz música? Disque. Isso eu quero ver. Disque. Rapaz, a gente tava durante a semana. Toca a música aí pra gente. Deixa eu pegar a letra. Ó, eu não sei direito essa música que inventei ontem, mas... Olha aí, rapaz. É assim. Ah, super. É ao vivo e a cores. A gente tava durante a semana procurando uma música que tivesse uma relação com crédito ou dinheiro, alguma coisa. Surgia cada coisa assim que só dava risada. Aí, pelo jeito, ele resolveu fazer uma, né? Aí eu ajeitei essa aqui, vamos ver se vai dar. Dinheiro no campo, mas o campo é bravo. Choveu demais e não colho nada. Busquei Pronaf, juro bem baixinho, mas minha roça está um fiozinho. Vou pra cidade pra desabafar, vou pra Graé pra me recuperar. Choramos juntos só pra variar, planeja agora como vou pagar. Eita! No mercado tentei vender o meu feijão, o cliente reclama, tá caro meu irmão. E no fim da feira, olha que desgraça, eu não vendi nada, só paguei o pato. Acordo cedo, o galo já me chama, vou pra minha roça e é pior que a cama. Preciso voltar a me animar, porque a conta chega e não vai tardar. Voltei no banco pra acessar o Pronaf, preencho o papel, levo a assinatura. Preciso de outro pra avalizar quem vai ser o doido, nem posso imaginar. E assim continua aqui a minha luta. Dinheiro que é bom só lá nas Arábia. Sorte que hoje eu tô aqui com o Haroldo e com a Aldione pra me ajudar. Sorte que hoje eu tô aqui com o Haroldo e com a Aldione pra me ajudar. Agora a responsa, hein? Total. Aproveito e peço agora um bom rebate. Se o milho não vinga, eu pago com tomate. E se o banco aperta, eu digo, calma homem, leva as 2 porcas pra churrasquear. Se o banco aperta, eu digo, calma homem, leva as 2 porcas pra churrasquear. Esse sim. Isso é de qualidade, hein? Ó, parabéns, César. Que coisa linda. Meu, rapaz. O cara pagou o financiamento com as 2 porcas, rapaz. Essa você
você não tava contando, hein, Haroldo? De jeito e maneira. E eu adoro um porquinho, então pronto, hein? Você já sabe o caminho, já. Hein? Não tem jeito, rapaz. Bom demais, bom demais. Ai, ai. Vocês querem tereré? Quer comer um biscoitinho? Já estão comendo, né? Ah, já estamos aqui na... E o biscoitinho que é fundamental, uma delícia. Então quer dizer que faz CAF, aí faz o projeto na Agraé também. Também. Bom, né? Como que eu pego esse crédito, então? Primeiro, ter o CAF, entra no cadastro. Precisa também ir no banco, né, Haroldo? Fazer um cadastro lá? Precisa cadastro no banco. Do banco? Com Como base, que é esse cadastro do banco? Com base no CAF, né, Johnny? Agora tá CAF. certo. Você vai fazer um cadastro no banco. O banco vai pegar as informações, qual que é o seu lote, o que você tem de exploração, se tem animais, quantos animais tem, se tem maquinários, quantos maquinários. Porque quanto mais completo esse cadastro, o banco ele melhor conhece o cliente e melhor possibilidade de atendê-lo. Então, tem que ter um bom cadastro. A partir daí, CAF, cadastro, o banco vai analisar restrições, não pode ter, tanto inadimplência, concluir o cadastro, projeto, através da Agraer. Isso. E aí, então, faz o projeto, mas assim, dentro do projeto, né? Primeiro um planejamento, né? Como a gente falou, para ser um bom projeto, fazer um planejamento com a família, para entender qual o objetivo dessa família para acessar esse recurso, né? Se é para implantação, modernização, novas tecnologias, recursos renováveis, né? Que agora com a placa solar, muitos produtores buscando também esse item para financiar. Sim. Então, procura a Agraer, a gente faz um projeto junto com essa família, e aí a gente encaminha para o banco vai fazer todas as análises, né, de risco, e aí faz a contratação, ele recebe o recurso, aplica e... Trabalha E aí, atividade lá, trabalhou atividade, produziu bem, teve o acompanhamento, né, da assistência técnica, né, produziu, vendeu, foi lá, pagou e acessa novos créditos. Aí E assim é o vai exemplo ciclo. do seu Messias, não é? Sim. Que fez todo Sim. o processo dessa forma. Ô, Haroldo, mas ainda tem produtor que fala assim, eu não vou pagar esse Pronaf. Porque, sei lá, não vai acontecer nada comigo. Qual que seria o problema dessa inadimplência para o produtor? César, essa questão de inadimplência, eu falo, não vou pagar. Até, inclusive, uns tempos atrás, tinha um pessoal aí mal intencionado, falava, não, isso é recurso do governo, não Isso, precisa não, pagar. a gente ouve. Enfim, tá? A partir do momento que você deixa de pagar isso aqui, seu CPF é negativado. Você não vai acessar crédito em lugar nenhum. Seu CPF, em qualquer canto do Brasil, não acessa mais ao crédito. Você já pensou um Pronaf Grupo A? Grupo A, que é um dos primeiros créditos, pega 50 mil, tem um rebate de 40, paga 30 em 10 anos. Se ele deixar de pagar essas parcelas, um Pronaf de 2% ao ano, de 3% que ele poderia acessar de valores maiores, ele vai deixar de acessar. Então, é importante que tenha o pagamento em dia para você acessar novos créditos, para você continuar desenvolvendo a sua atividade aí no campo. Sim, e essa inadimplência também para o município é muito ruim, porque outros produtores... Qual que é a porcentagem, Então, eu não sei, de inadimplência num banco do município, para que outros não possam... O Banco do Brasil, inclusive de conhecimento do Ministério, tem uma regra assim. Toda aplicação naquele município, naquela agência, não pode ultrapassar 2% do que o Pronaf foi aplicado. Então, se passou disso aí de inadimplência, de atraso, né, a agência já fica prejudicada a contratar novas operações. Aí já envolve outras questões de ter que ter a autorização da superintendência do banco, ter feito outras análises. Aumenta o risco, principalmente daquele que quer obter novos créditos que está em atraso. Ele, no futuro, vai estar muito difícil tomar novos créditos e acaba prejudicando aqueles que estão lá trabalhando. E com quantos por cento que a agência fica bloqueada mesmo de novas contratações? É 5%? 5% hoje a gente está trabalhando entre 5% e 10% ali, mas a gente tem conversado bastante, Aldione. Às vezes uma pessoa que vem já operando com o banco,
uma, duas safras para trás, vem aí, vem pagando em dia, até, mesmo às vezes com o valor um pouquinho acima, a gente tem conversado e visto e até flexibilizado nessa situação. É uma análise, então, do gerente, faz individual, com o risco daquele cliente. É uma análise do gerente, mas com a anuência da superintendência. Não é, então, às vezes, não é direto com o gerente. Então, a às vezes, importância de lá. você manter, então, o seu cadastro dentro de um atualizado e assim, pagamento em com dia. pagamento em dia, né? Perfeitamente. Porque tem o risco cliente que eles analisam, né? Quando a gente deixa, não é só no banco, tá? Quando a gente atrasa alguma conta de luz, água, isso fica registrado no sistema financeiro e aí isso vai aumentando o risco do cliente, porque o banco tem acesso a essas informações, né? Então, tá deixando 30 dias, como que eu vou emprestar novos créditos para ele, né? No caso desse produtor aqui, que eu cantei a música dele aqui, ele fala sobre o avalista. Ainda tá necessário no AF, né, o avalista ou não? Olha só, César, existe os recursos, as origens dos recursos. Tem operações que o recurso é do governo federal, como o Pronaf-A, a Barra-C, um jovem. Isso aí não exige nenhum tipo de aval, de garantia nenhuma. Tá? Quando parte para grupo variável mais alimentos, o dinheiro é de onde sai o dinheiro? Da onde? Esse sai do dinheiro da instituição financeira, do banco. Então, se o banco perder, é prejuízo dele. Nesse caso, essas linhas exigem garantia, um aval, aí é combinado com o gerente. Mas só um penhor, por exemplo, no gado, ou uma hipoteca, não resolveria? Então, resolve. Eu estou perguntando isso porque existe essa demanda e muita reclamação, porque hoje em dia, quem quer avalizar para alguém? É difícil, a gente sabe. É possível. Tá aí, igual o cara falou aqui, quem que vai ser o doido para... Né? Vamos dizer, César, é assim, no Mais Alimentos, o cara está financiando 10 vacas, as vacas 10 mil cada um, ou 6 mil, 60 mil reais. É o valor do financiamento. Ele dá essas 10 vacas em garantia, é possível. Só que para o banco, para a instituição financeira, esses animais ele garante só 70%. Então, às vezes, ele teria que ter alguns outros animais para complementar. Sim, mas é possível, além desses 10 animais, colocar mais 7, vamos supor, 70% a mais. Aí não precisaria do avalista? É possível. Isso aí é negociado com o gerente. Cada gerente. Agora vai depender do histórico desse beneficiário. Ele tem histórico de pagamento certinho, vem honrando os compromissos, conversa com o gerente. Não, tenho pago. Pode ser só o penhor, né? Tem uns que falam, além desses aqui, vai precisar de um aval. Ou, por exemplo, só o avalista tem recursos suficientes para garantir a operação? Pode ser só os animais financiados. Legal. Eu acho que é bom reforçar isso, né? Que o pessoal tem dúvida. Do grupo A, eu sou de reforma agrária, crédito fundiário, indígenas, quilombolas. Acessando essa linha do grupo A, não precisa de garantia. A própria assinatura dele já é porque é um recurso da União. É isso que o governo federal estabelece, tá? Que ele está falando, garantia, quando é risco do banco. Vocês trouxeram mais coisa aí, né? E tem uma pergunta também de um técnico, né? Quer colocar? Do Gracindo. Eu sou Gracindo Júnior da Agraer de Cidrolândia. A minha pergunta é referente à cobrança da taxa de ATER, né? A cobrança de elaboração de projeto e acompanhamento de crédito. Alguns produtores têm nos relatado que quando ele vai fazer o pagamento do boleto da EMAS, o valor que está sendo disponibilizado não condiz com o valor que foi acordado na cédula. Essa semana mesmo teve um produtor que ele me relatou que ele foi pagar o boleto da EMAS referente à elaboração do Pronaf-A e o boleto era no valor de R$ 1.007. Só que o valor que estava disponível para fazer o pagamento era de R$ 700, então ele teve que pegar o dinheiro do bolso para complementar, né? Então eu gostaria de saber se o banco tem como isentar o produtor dessas cobranças, né? Dessas taxas de IOF e outros encargos que existem na conta. Existe uma conta Pronaf em que o produtor fica isento dessas cobranças? Porque a maioria dos produtores está insatisfeito com essa situação, né? Ele está tendo que tirar dinheiro do bolso para estar complementando um valor que estava acordado já no projeto. Então a minha dúvida é referente a esses pagamentos de boleto da EMAS, tá bom? Ô, Gracindo, obrigado, viu, pela sua participação, pela pergunta, nosso parceiro lá de Cidrolândia. Acho até antes de passar a fala para o Haroldo, para ele falar dessa diferença, explicar, né, que ele falou em DAEMS. O que é DAEMS, né? Vamos explicar aí. Isso aí.
Todo o projeto que é realizado pela Agraer é acordado, o governo federal estabelece que tem a instituição que está atendendo esse produtor pode, né, cobrar um valor de um serviço que está sendo oferecido para o agricultor. Então, na Agraer, os menores valores aí estabelecidos, né, para o agricultor familiar. Então, e como nós somos Estado, como é que esse recurso entra nos cofres do governo do Estado, né? É através desse documento chamado DAEMS, tá? Então, todo projeto, todo serviço de crédito oferecido para o agricultor familiar, existe um custo, é um percentual mínimo que seja, mas tem, e aí é estabelecido, entra dentro do governo, né? O produtor paga com esse documento chamado DAEMS. É isso aí. Pois bem, o pagamento da AMs com assistência técnica, né? O que é Gracindo, né? Gracindo. Que o Gracindo nos colocou a questão do IOF. Isso aí, infelizmente, é uma legislação federal e não temos como flexibilizá-la. Então, é devido do agricultor pagar esse IOF e acabou desintegrando os recursos para assistência técnica. Então, ele teria que ter aprovisionado esse recurso do IOF. Aí, Então, mas ele tá falando aqui R$300. tem que ver o custo do IOF, quanto que foi, né? Qual que é o valor da operação, né? Porque em função, é um percentual sobre o valor da operação. A assistência técnica, como que ela é paga? 2% no Pronaf-A, é isso, né? É um Pronaf-A que ele falou. Pronaf-A. Então, é 2% do valor do item financiado de imediato com a primeira. E 3% em 5 parcelas semestrais. Isso. Tá? Às vezes dá algumas questões de diferenças de centavo, R$1, para mais, para menos nessas parcelas. Tá, César? Mas não é para dar um valor, né, discrepante, porque se ela diminui... Aqui, não, se ela diminui... Né? Se ela diminui... É o IOF estabelecido, é um não, percentual. mas lá no meu caso nunca apareceu com essa diferença toda, não. De 300. Teria que tem que ver o valor da operação, quanto foi de IOF, daria. De repente você pode levantar e mandar para a gente dar uma olhada lá. Sim. E até para esclarecer também, porque chegou uma pergunta para mim hoje, tá, Haroldo? É a questão desse percentual. Esse ajuste que o banco faz em 2% e 3% é por conta do sistema do banco. Porque se a gente vai em manual de crédito rural, esse valor é 4,762%. Né, do valor da operação. Sim. E aí, para que o sistema do banco rode, eles fazem esse ajuste de percentual. Mas o nosso projeto é feito com 4,762%, e aí o sistema do banco é adaptado para esse... mas no final, Johnny, dá tudo certo, porque, na verdade, esse 4,6 alguma coisa é sobre o valor total do projeto. E esses 5%, ou lá no 2 ou 3%, é sobre o item financiado. Você entendeu? O 467 é o valor do item mais assistência. Aí dá 4,7 alguma coisa 7,62%. lá. Quando eu pego aquele valor e só coloco sobre o valor financiado, não bateria. Aí teria que usar o valor que o banco utiliza, seria 2% e 3% em 5%. Mas, assim, tudo é matemática, no final é o mesmo certo. valor, ele não está pagando a mais, não é isso que acontece. É só uma questão de adaptar o sistema mesmo. Tá, tem outros produtores que iam mandar vídeo, mas não quiseram gravar, mas eu vou deixar a pergunta aqui deles. É o seguinte, tem vários, inclusive, que querem pagar o Pronaf-A lá no 3º ano, que é pagar à vista tudo. Essa é uma pergunta. A outra é, se essa parte aí do pagamento da TER, essas 5 parcelas, se também não pode ser feito já desde o primeiro laudo. O técnico faz o laudo e ele já paga tudo isso aí. Então, são esses 2 questionamentos aí que fica. Na verdade, a questão da TER, ela seria 5 semestres, praticamente 3 anos, para ter o acompanhamento realmente e os laudos. Tá? Então, por causa disso que o governo já prevê isso aí. Se ele quiser liquidar, teria que ser dinheiro do bolso dele e vai direto com a Agraer e liquida. O banco vai liberar ali na proporcionalidade conforme o cronograma que foi estabelecido. Tá? Na questão da liquidação da operação, César, principalmente para o Pronaf-A, o cara pega 50 mil, tá? Tem um bônus de 40, paga 30.
Poxa, mas que planejamento é esse aí? Que falou, pô, mas é para 3, para 10 anos e agora o cara já liquidar no primeiro ano, segundo, terceiro ano? Será que ele não está se aproveitando de uma situação dessa? Porque ele acaba colocando praticamente 20 mil no bolso. De uma vez. Ele usou esse projeto. Uma das coisas, tem que ver, ele realmente aplicou? Fez os investimentos devidos? Já está gerando lucro esse empreendimento? É tudo questão de se analisar. Se não, realmente está, ele quer evoluir, quer crescer, eu não vejo problema. Mas tem que ver toda essa situação Sim, mas para não desviar o crédito. Tá, mas vamos supor que é um produtor que pegou esse recurso, mas já está mais estruturado, coisa e tal, e com 3 anos ele paga tranquilo. É possível? Essa foi a pergunta dele. Ele já está estruturado, está produzindo, né? Não pode ter desvio de finalidade do crédito. Jamais. Eu não ia querer pagar, não, viu? Um dinheiro bom desse aí. Pois é, o dinheiro que ele está pagando pagando no prazo, 0,5% ao ano. Exatamente. Tem que ver tudo isso aí. E esse pagamento dele, porque é o seguinte, ó, às vezes o banco, vocês sabem que ele quer analisar, quer ver, a não ser que o cara já vem operando, já vem contratando com o banco. Ele contrata o Pronaf A, vai pagando o A, aí contrata o custeio AC, conforme ele vai evoluindo, vai crescendo, ele acessa outras linhas do Mais Alimentos, que é os valores maiores. Né? O banco tem que observar essa regra de conhecer esse cliente, de ter esse prazo de carência. Por que tem essa carência? A gente quer saber se o cliente está realmente... Não é à toa, né? Não é à toa. Está movimentando, tem conhecimento, tem estrutura para poder evoluir para um crédito de maior valor. É verdade. Pessoal, a gente vai ter uns 20 minutinhos aí, se vocês quiserem escolher aquilo que vocês trouxeram aí, que é mais eu acho, fundamental. até pegando esse gancho aí da carência, que vem muita pergunta para a gente, né? Porque na legislação fala uma carência de até 3 anos, né? O que é, né, aproveitando o Haroldo aqui com a gente, como define essa carência na operação, né? Por que muitas vezes o banco fala, não, essa operação vai ficar com 1 ano de carência, porque a legislação faz até, né, 3 anos. É até, mas vai em função da capacidade de pagamento. Quando ele fala até, porque você pode já ter maturidade no processo, no projeto, com o 2º ano você já tem receita suficiente para começar a pagar. E é interessante, né, Haroldo, começar a pagar o quanto antes, porque quanto você tem a carência, na verdade, você está distribuindo a sua dívida em menores anos. parcelas. Sim, menores parcelas. Então, e pensando nisso, teve agora eu vou falar um projeto que eu fiz lá, que é para horticultura. Eu falei, poxa, o cara mexe com horticultura, com 2 meses ele já tem a produção. Uhum. Então, o que eu vou fazer? É até 3 anos. Eu vou colocar 1 ano aqui. Tá, fiz 1 ano, faceiro e mandei. Aí veio uma pendência, no mínimo 2 anos. Aí eu até perguntei, mas não tive a resposta. E por que esse, no mínimo 2 anos? É proibido, seria fazer em 1 ano? Custeio do que? Não, é investimento de horticultura. Investimento. Então ele comprou sombrite, tubulação, essas coisas todas, tratorzinho, né? Olha só, é o que no Mais Dione... Alimentos, né? Não, esse aí foi Pronaf A. No Pronaf, você já queria começar a pagar no 2º ano. No 2º ano. Porque também ele abre porta para acessar outros. Porque né? está escrito lá, paga, até 3 anos. Vai diminuindo a questão. Não, aí é mais a questão de valor de parcela. E principalmente quem mexe com horta. O pessoal tá naquela ansiedade, o dinheiro vai entrando rápido, né? O pessoal quer pagar. Vocês têm medo de gastar com outra coisa, né? Ele vai pode saber fazer as amortizações. Né? Pode antecipar. Você pode colocar o Talvez é uma questão lá. De conversa melhor com o banco. Não, você pode até colocar o cronograma, né, mais flexível e conforme ele vai obtendo os recursos, ele vai amortizando. Mas aí a conversa seria direto ali com o gerente? Na amortização, você pode, mas lá vai elaborar o projeto. Faz prever os 3 anos lá com 7 parcelas, mas ele contratou a operação. Isso. Aí vai obtendo os recursos, tendo sobra, vai lá, amortiza essa operação. Pode ir lá na agência. Então, mas como que ele faz? Ele vai na gerência e faz isso? Fala, quero amortizar antecipado. Acho que a gente podia falar sobre as linhas que tem disponíveis, né? Legal. É muito interessante. Tem mais um vídeo, né? Não, eu acho que ele tem um slide aí, não tem? Com as linhas? Mas só com chamada, porque ficou de... As linhas, então, dentro do Pronaf, nós temos as linhas de financiamento, como a gente falou dos grupos, né? Então, tem pro A, pro AC, tem outras linhas que daí o... Dá para pôr aqui? Não, só tá a chamada mesmo, Tá. pode ser. A chamada. Põe só elas. A gente vai trabalhando nelas.
só eu queria fazer um adendo aqui, Johnny, no enquadramento desses grupos. É a possibilidade. Quando ele é assentado do INCRA, que é o PNRA, que é o do PNCF, que é o CAF, né, que pega o Pronaf-A, pega o Pronaf-AC, né, que vai evoluindo, vai melhorando a renda, ele vai mudando, vai acessando novos créditos em outras linhas, até chegar no grupo variável, que é um grupo que tem diversas possibilidades, né, em valores maiores de investimento e taxas de juros, né, beneficiadas. Pode ir lá para... Isso aí, ó. Então, na verdade, as linhas que atendem a agricultura familiar no Pronaf, nós temos linhas de custeio e de investimento. O que é custeio? Custeio, muito bem, Vitor. Boa pergunta. O custeio é tudo aquilo que o agricultor, o produtor, utiliza num ciclo de produção. Vamos dizer, ele faz lavoura de soja. O que é um custeio? É a semente, é o adubo, é os inseticidas, enfim. Usou fungicida, usou, acabou, ele não consegue reutilizar. Então isso é um custeio. Aquilo que consome, vamos dizer assim, o que consome rapidamente. E ele tem que pagar depois de quantos anos? E depende da atividade. Tá? Ele pode chegar a 10 meses, 11 meses, 20 meses, depende da atividade. Tá? Olha só, então esse custeio, se é numa pecuária de leite, é o sal, a vacina, a ração, ele usou uma vez, acabou, é um ciclo. Já o investimento é tudo que ele financia, que ele compra, que usa por mais um ciclo de produção. Como, por exemplo, compra um trator. Ele vai usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim. Isso é um investimento. Ele fez uma cerca. A cerca não fica lá 1, 2, 3, 4 anos. Uma correção do solo, uma ordenhadeira que ele compra. Tudo que ele precisar para mais de um ciclo de produção chama-se investimento, porque os prazos são maiores. Tá? Então, eu vou falar aqui, na verdade, o primeiro custeio, o custeio do assentado, né? Seja do INCRA ou do crédito fundiário. Chama-se Pronaf Grupo A/C. Esse custeio, ele tem um valor, tudo que ele precisar para custeio ali, tem que ter a CAF, né, dentre uns dos enquadramentos no grupo A/C, que é o documento principal, né, R$20 mil por ano safra, meus amigos, para fazer esse custeio. Ele tem uma taxa de juros de 1,5%. É barato, é um bom juros isso aí. Muito barato. Tá? Muito barato. E além do que, qual que é a garantia? Sou idiota, como dizem? Nada. Só a assinatura do beneficiário. Pronaf-AC, 20 mil para custeio, juros de 1,5% e nenhum tipo de garantia. Então, da música aí não era Pronaf. Opa! Esse aqui devia ser é o Mais Alimentos. Esse aqui devia ser um FCO, sei lá. E aqui os prazos, eles têm... o agrícola, ele vai de 14 meses a 36 meses, dependendo da atividade. O açafrão, a palmeira real, se é lavouras de 2 ciclos, como a mandioca, até 24 meses, né? Fruticultura, 20 meses de custeio, Pronaf A/C. E se for no pecuário, meus amigos, aquele custeio tradicional para sal, vacina, ração, 10 meses. Ele andou alterando nessa safra. Agora, se ele for fazer uma engorda, recria e engorda na propriedade, ele pode financiar. Aí, 20 meses, de forma extensiva. Beleza? E para o Pronaf investimento do Grupo A, que é também o investimento do Grupo A, tudo que ele precisar para fazer de investimento na propriedade, para gerar renda, enfim, de mais de um ciclo. Tem que ter o enquadramento no CAF, Grupo A. Olha só, meus amigos, é R$50 mil para investimento em equipamentos lá, máquinas, o que precisar para a infraestrutura. Animais, cerca. Lembrando que o que vai chegar no banco para financiar é um projeto, não é o produtor sozinho falar o que ele quer comprar, né, Haroldo? Perfeitamente. A partir daquela análise do planejamento, a Agraer vai elaborar um projeto, ver as necessidades, se precisa de custeio, se é de investimento, e vai apresentar o orçamento desses itens que ele quer financiar para poder o banco analisar esse projeto. Bem lembrado, R$50 mil, 0,5% de taxa de juros ao ano e nada mais. E se pagar em dia,
40%. Meu Deus. Paga 40%, não, tem 40% de rebate. 40% de rebate, de desconto. Tem um na parcela. Descontinho de 40%. Um descontinho. Nem seu pai faz isso pra você. Um desconto. Isso aqui é nem de pai para filho, né? Então, se você tem 10 anos, até 10 anos para pagar, com até 3 anos para poder começar a pagar. Mas olha só, você vai pegar 50 mil reais no investimento, em 10 anos vai pagar 30. Isso não é bom demais? E ainda tem gente que fala que não precisa pagar. Não pode, tem que pagar, tem que continuar para acessar os novos créditos. E a garantia? Aí não é mais só Joe. Nesse é só Joe, né? Depois começa... Sou Joe. Nada, só assinatura do beneficiário, Pronaf A e A/C. E partindo aí, nós temos também, aí já partimos para o grupo do Mais Alimentos, que é o grupo variável. No custeio, tudo que esse agricultor precisar no grupo variável. Ele tem que ter um enquadramento grupo V, grupo variável, a hora que eu vou fazer a CAF. Esse custeio, ele tem um valor de até 250 mil reais por ano safra. Olha aí, já de 20 passou para 250. Mas eu chego lá no banco e falo, opa, o Haroldo me falou que é 250 mil. Não é bem assim. Vai depender da área que você explora, de quanto você vai precisar para formar aquela lavoura ou aquela exploração. Com base num custo, o banco vai financiar, que é o projeto que faz o tal do RTA. E baseado vai te dar o limite, né? E baseado na capacidade de pagamento Exatamente, dele. Praticamente é a capacidade de pagamento ali, que vem do limite de crédito que o banco estabelece com base na receita que vocês têm. Com base na CAF. O banco ele utiliza a CAF, a receita, por causa disso é importante, Johnny, que a CAF retrata a maior realidade do produtor, do agricultor, com receitas, com tudo. Porque com base nessas receitas, o banco vai estabelecer o limite de crédito. Porque, produtor, na hora que a gente faz a sua CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, a gente coloca ali, juntamente com você, qual que é a sua renda. Então, é baseado nessa renda que vai te disponibilizar o limite de crédito. É isso aí? É isso mesmo, exatamente. O limite de crédito com o teto da linha. Com o teto da linha. Perfeitamente. Ô Haroldo, eu tô vendo ali Mais Alimentos, a gente tem um relato, um vídeo de um relato de um produtor que acessou o Mais Alimentos. Mas antes eu só que... investimento ou custeio? Espera um pouquinho aí, pessoal. Investimento. Então eu vou finalizar o custeio aqui, porque a taxa de juros dele aqui é bem atrativa. Se for produtos da biosociodiversidade, agroecologia, é 2% ao ano e nada mais. Se for produtos para a cesta básica de alimentos, como arroz, feijão, mandioca, trigo, alho, tomate, inhame, enfim, hortas, abacaxi na fruticultura, 3% ao ano. Se for lavoura de algodão, soja e bovino de corte, é 8%. Mas para leite é 3%. Uhum. Enfim. A taxa de juros bem convidativa, né? Isso para custeio. Agora, nessa perspectiva aqui, aí tem que ter a garantia, que é conversado com o gerente a possibilidade, porque o Pronaf Mais Alimentos, no custeio, grupo variável, né, o recursos é da instituição financeira, é do banco. Entendi. Tá? E os prazos variam como o Pronaf A/C, né? Que vai de 11 meses a 36, dependendo, e o custeio pecuário vai de 10 meses até 20 meses. Ô Haroldo, deixa eu tocar num assunto aqui que daqui a pouco não vai dar tempo. Eu tenho que aproveitar esse momento. É sobre o crédito para os indígenas. Por que eu estou perguntando isso? Porque está começando a aumentar bastante e eu estou vendo que está dando resultado. Tem gente que está produzindo a partir do crédito. Só que a gente está começando a pegar num ponto que, para que ele possa acessar isso aí, eles pedem a declaração da FUNAI e está pedindo a declaração do cacique lá, dizendo que ele é povo originário, que reside na aldeia. Só que agora, por último, estão pedindo que faça um reconhecimento de firma do cacique. Do cacique. Aí começou o bicho pegar. Começou a complicar. Até pelo local que eles vivem e tudo mais, né? Já tem relato que gastaram uns R$400 por conta desse reconhecimento de firma. E eles começam a buscar contador e coisa e tal, e não sai por menos de R$350, que até agora eu não vi. Olha, isso é coisa recente dessa última safra, que o banco, né, para se resguardar,
da documentação, César, está exigindo esse reconhecimento. Mas, aí. Haroldo, já não tem uma declaração da FUNAI ali com o brasão dela bonito assim? Porque existe uma questão da exploração da área, existe outra declaração dos povos originários. Se tiver nesse documento as duas situações da autorização da exploração da área, né, e dizendo que ele é dos povos originários lá, tal, dentro das... Eles chamam CI da FUNAI, que tem assinatura eletrônica, essa valeria. Quando não tem esse documento... Aí, Johnny, então nós poderíamos, então... A legislação é um ou outro, né? Então, dentro, mas é que ele está falando assim, tem que ver se o documento, se esse, por exemplo, exploração da área, é a FUNAI que tá dentro, tem esse SEI... Então, é isso também no que a gente mesmo quer. SEI, de repente, se ele colocar as duas informações, autorreconhecimento étnico e a exploração da área no mesmo documento que a FUNAI assina. Aí está atendida a legislação. É um ou outro, exatamente. Entendi. Então, aí volta de novo a vida ao corpo. Não né? é? Então, trabalhar junto com a FUNAI, eles têm essa condição de emitir esse documento. Hein, César, né? porque estava descasado, apareceu uma coisa, não apareceu outra, só assinatura, a gente não conhece quem que realmente assina, como que é, se é o cacique que está autorizando. Se acordar desse jeito, tá ótimo. Essa é a orientação. Vamos colocar o vídeo rapidinho, pessoal? Sou José Antônio da Silva, da Colônia Sumata, tenho uma agroindústria e hoje vim receber um carro que saiu pelo projeto Agricultura Familiar. Esse carro é muito importante porque a gente precisa sair da cidade para outros e não conseguia puxar a mandioca processada, a mercadoria processada. Vai para os comércios. A Agraer é parceira de muitos anos, né? Que a gente faz muitos anos que trabalha junto. Todos os projetos que faz, graças a Deus, todos deu certo. Olha que coisa boa, mas não mostrou o caminhão, pô. É um fogãozinho. Eu queria ver o furgão. Interessante, José Antônio, obrigado, viu? Você muito ter bom, mandado parabéns. esse vídeo pra gente. Muito obrigado, parabéns aí pela aquisição. E legal a agroindústria, né? E é isso aí. Um dos itens que financia veículos utilitários no Pronaf é a agroindústria. É apicultura, aquicultura, cafeicultura, horta e fruticultura. Tem a possibilidade de financiar esses veículos utilitários. Quanto tempo a gente ainda tem? Outra pergunta, pode ser usado ou não? Moto usada, carro usado? Moto usada. Só veículos e motos novas. É possível financiar motos. Trator usado já poderia financiar no Mais Alimentos. É implemento usado? Pode financiar. Tem um teto lá de 160 mil reais para máquinas e implementos usados. Aí tem que ter uma declaração de bem nacional, de boa utilização, de preferência que seja de uma revenda de máquinas e equipamentos. Tem uma garantia que aquele equipamento está com... 6 meses, pelo menos. Está em bom estado, né? Em bom estado, que tem vida útil, pelo menos pelo prazo do financiamento. Mas só passando ali as linhas de financiamento, dá um enfoque também, que tem para o NAF Mulher, tem para o jovem, tem a agroindustrialização, né? Boa. Por exemplo, o cara pegou lá, a família pegou para NAFIA, começou a pagar, ele já pode pegar o jovem? O filho dele está querendo trabalhar separado um pouco do pai? Porque isso acontece bastante. Não, meu pai é muito cabeça dura, eu quero trabalhar sozinho. Pode. O jovem de 16 a 29 anos, né, desde que ele frequente uma escola agrícola, uma escola de alternância, ou que tenha assistência técnica oficial, né, ele pode ter um projeto de financiamento do interesse dele. E o que esse jovem precisa fazer hoje para ele contratar isso aí? Na verdade, ele tem que apresentar um projeto que a Agraer vai fazer, no caso. Hoje é 35 mil reais de interesse do jovem, juros de 3% com até 10 anos para pagar. O pai deve assinar o projeto junto com o filho e com o técnico, porque no projeto você, a assistência técnica, vai destacar a área que o jovem vai explorar no empreendimento, no lote. Isso aí, com base, você destacando esse lotezinho, a parte da área lá, faz um croquisinho, o banco vai fazer uma cessão sem ônus do pai para o jovem. Aí, para poder localizar esse empreendimento dentro do lote da família. Interessante. Ô César, você está querendo trazer todas as questões relacionadas ao CRES, mas, não dá, amigo, não tem nosso jeito. tempo acabou. E a gente vai ter que... rápido. Passa rápido. Tinha bastante coisa aqui ainda. Não, a gente nem falou. Um monte de gente perguntou de crédito fundiário, falei, não tem como. Né? Ai, meu Deus. Mas, pessoal, olha,
O tema é o tema, né, gente? A gente fala de desenvolvimento rural e extensão, o crédito é o que a gente já disse muitas vezes. E eu queria que, por favor, vocês fizessem as últimas considerações, fiquem à vontade aí. Eu queria aproveitar essa fala final até para falar que dentro do projeto também tem alguns documentos exigidos pela instituição financeira e que muitas vezes o produtor ainda está questionando sobre isso, mas é em função da Lei de Proteção de Dados, tá? Tem algumas autorizações de compartilhamento de dados que são necessárias, tá? O SICOR, a CCR. Isso é importante o produtor saber, você produtor saber, que faz parte dessa lista de documentos, junto com o projeto em que é uma exigência federal, né, que o banco coloca. Outra questão que eu acho que é bom dar esse enfoque, como mudou da AP para o CAF, o próprio CAF teve novas versões, teve uma mudança aí de grupos, de como esses grupos estão sendo apresentados dentro desse documento. Então, hoje, o extrato do CAF já traz todos os grupos e é em função desses grupos que o banco vai, então, estar recebendo o projeto. No projeto já está identificado qual é a linha de financiamento que esse produtor está pretendendo financiar. Então, esse extrato é importante estar bem... deixar atualizado o CAF. Então, quanto mais atualizado, melhor, que é o que o Haroldo falou sobre limite de crédito. E o grupamento. Ainda temos algumas inconsistências por conta de sistema, tanto do MDA, como essa conversa do sistema do banco com esse banco de dados do MDA, mas isso está sendo equacionado. Isso é bom você falar, porque o produtor não acredita muitas vezes no escritório. Isso. Por que não sai meu projeto? Foi a inconsistência. Olha, essa questão de sistema é verídico, tá? O técnico que está falando sobre isso é verídico. São sistemas que estão sendo ajustados, porque teve uma mudança muito recente, né, desse documento. Então, isso está acontecendo. Tem a questão dos documentos ambientais também, que são necessários. Então, é só já é a fala final, então, agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui e procure a Agraer para fazer o seu projeto, fazer o seu planejamento aí de toda esse acesso às linhas disponíveis que estão para você, agricultor familiar. Muito bem, muito obrigado, viu, Johnny, pela sua presença. Johnny. Muito bom, prazer mesmo tê-la aqui. A Johnny sempre puxa na sua orelha, ela vai ler o manual, rapaz. E somos eu e Lilian, tá? Só que a Lilian não pôde estar aqui com a gente, mas somos eu e Lilian beijão, aqui. Tá? E mais cedo ou mais tarde você vai vir aqui, tá? Não pensa que escapou, não. Isso mesmo. Haroldo. Pois bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de parabenizá-los, né, o Sinterpa, pelo Atercast. Isso aí é fundamental, levar essas informações, Vitor e César, né, toda a equipe. E isso faz toda a diferença lá no campo, com certeza, tá? Assim, quero agradecer também o meu superintendente, o Omar, né, que tem apoiado a agricultura familiar, como o Ronde também, que nos autorizou estar aqui, que sempre, né, tem nos apoiado, tá? E do mais, parabenizar, e é isso aí. Se precisar, estamos à disposição. As agências do Banco do Brasil, na parceria com a Agraer, né, o Johnny está aí, firme e forte. E vamos que vamos, né? Dinheiro para essa safra, no custeio tá tendo, pessoal, pode procurar as TEC lá para elaborar seus projetos e apresentar no banco. E os investimentos também, estamos com os aportes já chegando. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Haroldo. Obrigado, muito bom mesmo. Você é um cara que a gente sabe que fala a língua do produtor, que entende a situação deles, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá? Muito acessível, né? Muito acessível. É isso aí. E aí, César, quer fazer suas considerações também? Não, a minha consideração é que vocês compartilhem isso aí com o produtor. A gente precisa chegar no produtor. Então, pega seu grupo de WhatsApp e manda ver. Compartilha mesmo. É isso aí. Com essa recomendação inteligente do César aqui, pessoal, a gente dá por encerrado o nosso 11º episódio do Atercast, tá? Fiquem com Deus, compartilhem. Atercast. Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.